Olá, vamos falar hoje sobre uma das maiores, se não a maior transformação que o mundo financeiro já viu. É uma mudança de jogo que, no fundo, mexe com a forma como todo mundo lida com o próprio dinheiro. E para a gente começar, uma pergunta que parece simples, mas que na verdade é a chave de tudo. Pensemos um pouco. Os dados de uma conta bancária são de quem? Do banco? A resposta pode parecer meio óbvia para muita gente, mas é justamente aí que mora uma revolução silenciosa. É aqui que a nossa análise começa de verdade. A primeira parte dessa resposta leva a gente para um conceito que está virando o jogo. Aquela ideia de ser leal a um único banco a vida inteira, isso está mudando. Estamos entrando na era do que chamamos de Open Finance, ou o sistema financeiro aberto. Mas, afinal, o que é esse tal de Open Finance? Bom, ele é uma evolução do que antes a gente conhecia como Open Banking. A ideia central é bem simples. Os dados são do cliente. O sistema todo funciona por meio de umas pontes de tecnologia super seguras, as famosas APIs, que basicamente deixam as instituições conversarem entre si. Mas, e esse é o grande mas, só com a autorização clara de quem é dono dos dados. E aqui está o ponto mais importante de todos, sério. Se for para guardar uma única coisa sobre o Open Finance, que seja esta. A regra de ouro é que os dados financeiros pertencem ao cliente, ponto, não ao banco. Essa simples mudança de posse é o que destrava todo o resto. É a virada de chave. E como isso se parece no dia a dia? Bem, vamos imaginar o seguinte: alguém é um ótimo pagador lá no banco A, sempre paga tudo certinho. Com o Open Finance, o banco B pode, com permissão, enxergar esse histórico impecável e, claro, oferecer um empréstimo com juros bem mais baixos para atrair esse cliente. A concorrência fica muito mais acirrada, o que é ótimo. Outra coisa fantástica é a conveniência, né? Poder ver o saldo de todas as contas, os investimentos, tudo num lugar só, sem precisar ficar pulando de aplicativo em aplicativo. Ok, então já entendemos como os dados começam a fluir. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar do fluxo de serviços. E isso nos leva direto para a segunda grande revolução, a ascensão do que a gente pode chamar de banco invisível. E o que seria esse Embedded Finance, ou finanças embutidas? A ideia é basicamente integrar produtos financeiros exatamente onde e quando eles são necessários. O serviço bancário sai da agência, sai até do aplicativo do banco e simplesmente aparece, bem na hora da necessidade, dentro da plataforma de uma empresa que não tem nada a ver com o sistema financeiro. Tem até um mantra que tomou conta do mercado e que resume bem essa ambição. Toda empresa será uma fintech. Isso ilustra perfeitamente a escala dessa transformação. A ideia é que qualquer empresa, de qualquer setor mesmo, possa oferecer um serviço financeiro. E olha, isso não é futurologia, já está acontecendo por toda parte. Sabe quando alguém compra online e parcela usando aquela opção compre agora, pague depois? Pois é, isso é Embedded Finance. Ou o motorista de aplicativo que recebe o dinheiro da corrida na hora, ali, dentro do próprio app. Ou até a dona de um salão de beleza que, com um único clique no sistema de agendamento dela, consegue antecipar o dinheiro dos serviços do mês. O banco está ali, por trás de tudo, mas ele é invisível. Certo, até agora a gente viu duas revoluções acontecendo meio que em paralelo, né? Uma focada nos dados, outra nos serviços. Agora vamos para o grande final da nossa análise, o momento em que essas duas forças se encontram. Porque a verdadeira mágica, o que de fato vai virar o mercado de cabeça para baixo, é quando esses dois conceitos se combinam. Pense no Open Finance alimentando o Embedded Finance. Isso cria um ciclo de personalização e eficiência que a gente nunca viu antes. E essa tabela aqui resume essa sinergia de um jeito brilhante. De um lado, o Open Finance, todo focado em transparência e portabilidade. O resultado, melhores taxas, mais poder para o cliente. Do outro lado, o Embedded Finance, focado totalmente na conveniência, em fazer o serviço financeiro aparecer na hora certa. E o resultado final dessa união, o cliente passa a controlar seus dados e, ao mesmo tempo, mal percebe que está usando o serviço bancário. É o melhor dos dois mundos. Então chegamos à pergunta de $1 milhão. Por que essa combinação é tão poderosa assim? Porque ela representa, de fato, uma nova era financeira. Os impactos são gigantescos, mas podemos resumir em 3. Primeiro, uma eficiência radical. Aquela análise de risco demorada, cheia de papelada, se torna algo quase instantâneo, porque os dados já estão ali, fluindo via Open Finance. Segundo, um contexto absoluto. Ninguém acorda de manhã querendo um financiamento, certo? As pessoas querem o carro. Então a própria concessionária, usando o Embedded Finance e os dados do Open Finance, pode oferecer o financiamento perfeito na hora da compra.
E terceiro, que talvez seja o mais transformador de todos, a verdadeira inclusão financeira. Dar acesso a crédito para pessoas e pequenos negócios com base no comportamento real deles e não só no relacionamento com um único grande banco. E tudo isso nos leva a essa frase final que é a síntese perfeita de toda essa transformação. O Open Finance liberta o dado. O Embedded Finance distribui o serviço. E juntos eles provam que o banco deixou de ser um lugar para onde se vai e se tornou algo que se faz, a qualquer hora, em qualquer lugar. Uma mudança profunda e que, sinceramente, está só começando.